vamos conferir agora o nosso quadro de entrevistas com a repórter Isiane Gonçalves. Hoje ela recebe o agrônomo e professor Francisco Leal. O agrônomo trabalha com plantas medicinais há mais de 30 anos e vai falar das propriedades e dos riscos deste tipo de tratamento alternativo. Olá, Pedro Borges e Kátia Rodrigues. No nosso quadro de entrevista de hoje, nós estamos recebendo o agrônomo e professor Francisco Leal. Ele que também é coordenador aqui do Núcleo de Plantas Aromáticas e Medicinais da Universidade Federal do Piauí. Há mais de 30 anos já trabalhando com plantas medicinais, né, professor? Eu gostaria de primeiramente agradecer a sua participação no nosso quadro e perguntar qual é a variedade aqui das nossas plantas no núcleo e a função principal do núcleo aqui para a sociedade. Olha, eu que agradeço fazer essa divulgação para a sociedade. Isso aqui é algo que ela poderia utilizar muito mais, porque as informações, elas existem, mas às vezes falta conhecimento, levar a público, e esse trabalho que vocês estão fazendo é justamente isso, né? Bom, aqui o núcleo, ele é um núcleo que tem a função de preservar as espécies nativas e exóticas introduzidas. Nós pegamos essas espécies e multiplicamos para manter. O núcleo ele não tem função, por enquanto, de produção. É um núcleo de preservação das espécies. E com a construção civil, muitas espécies que tinham próximo das cidades, elas desapareceram. Então hoje plantas medicinais está ficando difícil na mata, porque está sendo destruído pela população. E em termos de uso, plantas medicinais é histórico, né? Ela começou antes de aparecer a categoria de médico, né? Antes dos médicos, os monges já utilizavam as plantas medicinais. Aquelas senhoras, quando elas tinham parto, elas eram obrigatórias a tomar o chazinho de artemisia para fazer a limpeza de algum resíduo que ficasse após o parto, né? Então é histórica e ela continua sendo algo interessante para a população, principalmente aqueles que têm menos poder aquisitivo, né? Que não tem como consultar ou comprar um remédio. E ele pode produzir na sua própria casa. Então é algo que a população deveria conhecer mais para poder utilizar e evitar alguns problemas, alguma enfermidade que ele sofre muito, né? Por desconhecer aquilo que é dele, que ele poderia produzir na sua casa. Professor, nós sabemos que o Nordeste, por exemplo, é uma região muito rica, né, nessas plantas, nessas substâncias. O que é que a gente poderia citar de plantas, de substâncias aí que já viraram medicamentos e que são conhecidas da população? Olha, a Anvisa já aprovou, existe a aprovação em termos de 72 espécies de plantas medicinais. Por quê? O Brasil é um dos países mais ricos em termos de plantas medicinais. Em termos de espécies mundiais, elas existem em torno de 300 a 500 mil espécies de plantas medicinais. Desse total, o Brasil tem aproximadamente 66 mil espécies. Então, são muitas as espécies. E dentre essas 66 mil do Brasil, a Anvisa já estudou e já classificou como medicinal em torno de 72 espécies de plantas medicinais. E em termos de medicamento, já também está colocado nas farmácias como fitoterápico em torno de 12 a 14 fitoterápicos. Dos mais conhecidos, o xarope de guaco, que é um broncodilatador, um expectorante, a espinheira santa para quem tem problema de gastrite, né, úlcera gástrica, também tem outras espécies que você pode olhar na lista da Anvisa, que como a cápsula de sucupira, para problema de coluna, para dor em geral. Também tem para artrose, tá? Tem o mentrasto, a cápsula de mentrasto. Tem, enfim, 12 a 14 fitoterápicos já existem nas farmácias. Inclusive com verba do governo, para que os secretários de saúde dos estados, dos municípios, compre e distribua para a população. Agora, a gente tem assim uma questão bem delicada, que algumas pessoas
pensam que por ser plantas medicinais, por ser um produto natural, ela pode estar usando de qualquer maneira, em qualquer quantidade. O que a gente poderia alertar, professor, em relação a esses riscos que o organismo pode estar se passando? Realmente é interessante a sua pergunta, porque primeiro as pessoas precisam conhecer a planta, a espécie, porque há muita variação que eles procuram pelo nome popular. Por exemplo, aqui nós temos a erva cidreira e nós temos o capim cidreira. E nós temos o capim santo, tá? Nós temos o capim limão. Quer dizer, pelo nome comum, não é seguro. Então é você procurar ou pelo nome científico, ou procurar um profissional ou uma pessoa que já venha trabalhando com aquela espécie há muito tempo. Primeiro é a segurança da espécie que você está trabalhando. E depois vem os passos, que seria a idade daquela planta. Tem algumas espécies que ela precisa ter pelo menos 2 anos para acumular as substâncias que você vai utilizar como remédio. Aí vem a parte de coleta, o horário da coleta. Tem horário que você não pode coletar. Tem o preparo, tipo a lavagem, a secagem, e depois vem o processamento. Processamento as pessoas erram muito. Se eu te disser que a maioria das pessoas não sabe fazer nenhum chá, o chá ele pode ser feito quando você usa uma folha verde, você faz através da infusão. Você ferve a água e joga sobre as folhas. E outra coisa, quando a folha está seca, você bota para ferver junto, porque as substâncias principativas, na folha verde, ele está dissolvido no líquido da folha. E na seca não, então por isso que tem que fazer o cozimento. Bom, então essas pessoas, elas desconhecem a quantidade, quando eles vão fazer o chá. Tem uma relação que nós recomendamos, a literatura. Você vai usar em torno de 30 gramas por cada litro de água para a folha fresca e em torno de 15 gramas para a folha seca. Então, eles colocam sem essa avaliação. E depois, na hora de tomar, tem uma quantidade, dependendo da idade da pessoa, dependendo do tipo de planta, que varia muito. Vai desde 10 ml até 50 ml, tomar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, precisa realmente de uma orientação de um profissional, que pode ser um médico, pode ser um farmacêutico, pode ser um fitoterápico, que trabalhe com essas espécies. Tá aí, então. Conversamos com o professor Leal, algumas informações, né? E voltamos agora no estúdio com você, Pedro Borges e Kátia Rodrigues.